Que a seleção brasileira tomou um baile na Argentina, perdendo de 4-1 dentro do Monumental de Nunes e fazendo talvez a pior atuação desde o 7-1. Isso você já sabe, já foi falado, já foi debatido, já foi analisado. Eu aqui quero trazer um ponto de vista diferente para tudo que está acontecendo. Primeiro eu quero falar um pouco da Argentina. Esse vídeo não é sobre a Argentina, mas eu quero falar quem é essa Argentina. A Argentina sem Messi, mas com grandes valores. Até aí nenhuma novidade, porque o Brasil também tem grandes valores e isso não faz com que a gente tenha um bom desempenho. O que faz com que a Argentina, essa que fez 4-1 na seleção brasileira, ao natural, eu acho até que o nosso foi um erro do zagueiro, e eu acho até que os caras respeitaram. Esse é um privilégio de ser grande, né? Você é muito respeitado. Se os caras quisessem, no primeiro tempo, os caras tinham feito 5, 6, e aí seria um novo 7-1, né? Porque estava muito fácil jogar contra a seleção brasileira. Os caras têm entrosamento, os caras têm conjunto, a Argentina deu-se ao privilégio de colocar praticamente jogadores da base. Ontem entrou o Nico Paz, um jogador do Como, um time que subiu da segunda divisão da Itália agora, enfim. Os caras têm um plano de jogo muito bem executado, e não porque o treinador é bom, e sim porque é um conjunto. Os caras vêm da Copa América de 2021, 2020, se eu não me engano, que eles ganharam no Maracanã contra o Brasil. Até hoje, 2025, praticamente com o mesmo time, as mesmas convocações, claro, o mesmo treinador, enfim. E vale ressaltar que ontem ainda estavam sem Messi. Eu não vou passar pano para a seleção brasileira, mas eu queria começar falando sobre isso. Bom, primeiro falar de Dorival, né? O que a gente pode falar de Dorival? A seleção brasileira me irritava ontem, muito claramente, porque ela não atacava, era a seleção neném, é o time neném. Nem ataca, nem defende. Né? Nem fazia pressão alta, nem jogava recuado. Avançava para marcar, os caras não sabiam o que fazer. Geralmente, times de futebol profissional, quando se reúnem para fazer uma partida importante, como foi a de ontem, muita coisa é ajustada anteriormente. Então, ó, eu marco quem, eu marco aquele, você marca esse. Quando fulano de tal subir, geralmente é o centroavante, né? É o gatilho para o time todo subir, a marcação aproximada. O jogador da Argentina ontem recebia a bola com tranquilidade. A Argentina estava jogando com 4-4-2, né? Duas linhas de quatro. Então tinha dois zagueiros, dois laterais, Tagliafico de um lado, Molina do outro, Romero e o outro zagueiro. No meio tinha Depô, Enzo Dias, enfim, Enzo Fernandes, enfim. O Brasil tinha 4 atacantes, então 4 defensores e 4 atacantes, era só encaixar, mas o Brasil não conseguia encaixar. E aí a saída de bola era muito tranquila, tão tranquila que deu ao Romero a tranquilidade de pegar a bola, de esperar, e um momento de distração, o Matheus Cunha tomou a bola dele e fez aquele derradeiro do Brasil que me assustou. Eu achei que seríamos 7-1. Muito mal treinada a seleção brasileira, precisa evoluir muito. E aí vem um ponto: você acredita que Dorival tem capacidade? Comenta aqui embaixo se você acredita e me explica o porquê. Eu não consigo acreditar que Dorival Júnior tenha essa capacidade, essa condição mesmo, sério, real. Eu acredito que ele não tem, porque o time não tem nem mesmo organização tática. Se você pega qualquer treinador aí hoje em dia, que está disputando competições de alto desempenho, ele vai saber que se você vai jogar contra um time que está entrosado há algumas temporadas, há alguns anos, né, um time que vem campeão, um time que vem confiante, com jogadores de alto nível, você vai jogar na casa deles, 80 mil pessoas, os caras pouparam jogadores para aquele confronto, você vai jogar recuado, você vai jogar com jogadores de velocidade bem abertos para aproveitar o contra-ataque, você vai jogar com meio de campo povoado, você vai jogar com sua defesa posicionada e não exposta. A gente tinha ontem 2 volantes jogando alinhado e nenhum dos dois era aquele volante de característica de bote e recuperação de bola. Não eram bons lançadores, não eram bons articuladores. No segundo tempo entrou o João Gomes, que é sim um jogador de retomada, fez algumas faltas, tomou cartão amarelo, mas ele também precisava de alguém do lado dele para quando ele recebesse essa bola, ele logo fizesse um passe curto e o Brasil pudesse sair, talvez em velocidade.
Só que o Brasil nunca recuperava a bola. Por quê? Porque enquanto o meio-campo da Argentina tinha 4 jogadores, Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes, e tinha um outro que eu não estou me lembrando agora, e ainda recuava o Almada, ficava 5 contra 2, os 4 atacantes do Brasil. Rodrigo, Rafinha, Vinícius e Matheus Cunha não voltava para ajudar a defesa. Então ficava um compartimento de ataque, um compartimento de defesa e 2 jogadores no meio-campo tentando recuperar a bola de 5. É claro que isso não ia dar certo. Então, o Dorival não está conseguindo passar a ideia dele, não está conseguindo articular o time, não está conseguindo fazer com que a seleção jogue. Então, eu não acredito na capacidade de Dorival de dar continuidade a esse time. Vamos falar de alguns nomes individualmente, porque tem muita gente criticando os jogadores, e o Dorival mesmo fez o que dentro da bola a gente chama de queimar, queimou o Murilo ontem, sendo que o Murilo é o 5º melhor zagueiro da Premier League na atualidade, tá? Isso aqui são dados dos jornais britânicos que fazem rankings mensalmente, e numa liga que tem Van Dijk, a liga que tem o Gabriel Magalhães, a liga que tem o Saliba, a liga que tem o Konaté, o Murilo é o 5º melhor zagueiro. Ele tem 92 desarmes, 63 interceptações e os 13 jogos que ele jogou, o time dele não tomou gols. Vale dizer que ele está atuando na Premier League, é o maior campeonato do mundo hoje. Ok? E ele joga contra o Liverpool de Salah, ele joga contra o Arsenal de Martinelli, Bukayo Saka, Merino, ele joga contra o Chelsea de Mudryk, de Madueke, enfim, ele joga contra a nata do futebol inglês e ele conseguiu ficar 13 jogos sem perder gols. O time dele é o 3º colocado na Premier League, então assim, a gente não está falando aqui de um amador, de um menino que joga lá na 2ª divisão, num time qualquer, de um jogador que joga de um time que só disputa rebaixamento. Não é assim. Dorival tirou esse cara e colocou Léo Ortiz. O que é que Léo Ortiz fez de melhor na defesa da seleção brasileira do que Murilo? Murilo participou dos 2 gols. Porque se fosse Léo Ortiz, nem na bola ia tocar, nem na jogada ele estaria. Porque o Murilo, no time dele, joga protegido, joga num time com a ideia de jogo bem mais articulada, sabe o que fazer, sabe quando cobrir, quando ficar, quando avançar. Na seleção brasileira, ele ficou exposto, pegando toda hora X1, cruzamento, bola voando para um lado e para o outro, e ele não tinha o que fazer. Eu acho que o esquema de jogo desfavorece qualquer jogador, a não ser que ele seja um astro, um gênio, como vamos falar aqui também do Neymar. O Neymar entra nessa seleção, ele consegue fazer umas 2 jogadas, dar uns 3, 4 passes diferenciados, porque ele é especial. Não pela seleção, por ele. Porque não tem como, numa seleção tão bagunçada, um jogador de nível normal, como é o Murilo, é um ótimo jogador, a nível brasileiro ele é um dos melhores do Brasil hoje, um dos melhores zagueiros brasileiros hoje na atualidade, de perna esquerda, jogando no maior campeonato do mundo hoje, que é a Premier League, num time de médio porte e está em 3º colocado. Pera aí, gente. Eu estou falando de uma liga que tem pelo menos 6 dos grandes times do mundo. Do mundo, estou falando do mundo. Estou falando de uma liga que tem Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool, que tem hoje o melhor jogador do mundo na atualidade, que é o Salah. O Vinícius foi o melhor jogador do mundo da temporada passada. O Salah é o melhor jogador do mundo na atualidade. Eu assisti Liverpool e Nottingham Forest e Murilo botou o Salah no bolso. Salah não jogou em cima do Murilo. Então eu acho muito precipitado a gente já jogar o Murilo fora dessa forma, sendo que ele estava num contexto todo desorganizado. Já o Joelito, cara, assim, o Joelito joga no Newcastle, é um time que tem recebido muito investimento no último ano, né? Foi comprado aí por um bilionário árabe, é um time que foi campeão agora, mas eu não sei se o Joelito é um jogador de seleção brasileira. Eu não sei se o Joelito tem capacidade de jogar na seleção brasileira.
Sinceramente, eu não acredito que a característica de Joeliton, que joga num tripé de volantes, sendo que um dos volantes é o Bruno Guimarães, ok? Que gera muito jogo, o outro é o Tonali. Ou seja, ele joga no meio de dois volantes que facilmente jogariam como meias armadores, facilmente jogariam como camisa 10, né? E essa não é a realidade da seleção brasileira. A seleção brasileira não joga dessa forma, né? O Joelito é um jogador que sai do esporte como centroavante, vem recuando, recuando e hoje está na volância. É um cara alto, forte, mas não é um cara de bote, recuperação. É um cara de transição em velocidade, bom chute, bom cabeceio. Mas eu não sei se Joelito é jogador de seleção brasileira. Eu acredito muito que tem jogadores que são jogadores de time e tem jogadores que são jogadores de seleção brasileira e tem jogadores que só vão dar certo em determinadas realidades de futebol. E eu acho que o Joelito se encontrou, fico feliz por ele, é um cara guerreiro, batalhador, esforçado. E ele se encontrou na realidade do Newcastle. Mas eu não acredito que o Joelito tenha a capacidade hoje, dentro da seleção brasileira, de fazer a diferença, diferente do Matheus Cunha. Eu fiz questão de trazer os dados de Matheus Cunha. Matheus Cunha joga num time ainda menor do que o Murilo joga. O Matheus Cunha joga no Wolves. O Wolves hoje, se eu não me engano, está na segunda página da Premier League também. Mas o Matheus Cunha tem uma coisa diferente. Ele começou como centroavante, mas hoje ele joga no Wolves como 10. Ele é aquele jogador que fica por trás do centroavante. O Wolves joga com um outro centroavante. E mesmo assim, ele já fez 13 gols, 4 assistências, jogando num time pequeno. Pequeno. Um dos maiores nomes desse time é o Matheus Cunha. Aí você vai ter ali o Nelson Semedo, você vai ter um árabe agora, um turco agora, Atanurri, que está numa crescente, o Bueno, enfim, Totti na zaga. É um time pequeno, que tenta sim crescer, galgar parâmetros, avançar, alcançar novos níveis, mas ainda não é um time que se você olha assim, pô, tem um elenco vasto, várias opções, não é o caso. E o Matheus Cunha está se destacando, chamando a atenção, inclusive, do Nottingham Forest. Outros times da Europa estão olhando com carinho para o Matheus Cunha, que vem tendo uma temporada incrível, fazendo gols importantes, 17 participação em gols. Para um jogador dentro da Premier League, é muita coisa. A Premier League não é um torneio fácil e jogando num time pequeno. Então, o Matheus Cunha é o cara que, para mim, nessa seleção brasileira, pode ajudar o meio-campo. Ele hoje joga na que Paquetá jogava, às vezes, né? Ele joga na de Everton Ribeiro, Ganso, mas, claro, com outra característica. É um bom jogador, é um bom valor. Eu acho que Matheus Cunha, numa seleção organizada, pode ser muito importante nessa seleção brasileira, num treinador que saiba usá-lo, né? Um treinador que organize o time e saiba usar os jogadores. O que falar do Rafinha? O que falar da partida do Rafinha ontem, né? Falou um monte de coisa, Otamendi ainda, ou foi Otamendi ou foi o Paredes, ainda disse que o Rafinha conversou com eles, meio que pedindo desculpas, que não era bem aquilo, que traduziram errado e etc, e etc. Cara, pô, parabéns ao Rafinha, 50 participações em gols no Barcelona, tá se destacando, tá jogando muito bem. Mas o Rafinha ainda não fez nada na seleção, né? O Rafinha ainda é um jogador ainda que tá construindo sua história. Eu acho que ele falou aquilo ali uma bobagem, porque dentro de campo ontem, na partida contra a Argentina, o Rafinha foi um a menos, um jogador ínfimo, um jogador que não participou, não criou nada, cobrou uma falta na trave, foi essa a participação, tomou a cartão amarelo numa besteira, nem para falar, não, procurou uma confusão, nada. Eu não sei como o Rafinha jogou 90 minutos. Porque o que ele fez no primeiro tempo parece que ele provocou a Argentina e ele mesmo estava com medo. Não entendi. O futebol do Rafinha no Barcelona é um futebol muito bom. O futebol na seleção brasileira ainda deve muito. Eu quero acreditar que o Rafinha ainda tem muito para mostrar e eu vou voltar para o ponto de, numa seleção
organizada, eu acho que o Rafinha pode fazer muito bem para a seleção brasileira, mas nesse momento, próxima convocação, eu deixaria Rafinha fora para ele entender um pouco onde ele está. Me parece que ele não entendeu ainda onde ele está. Jogador que joga na seleção brasileira tem que entender que você precisa ter um pouquinho de história, né, antes de você partir para certas provocações. Só um pouco de história, né? Conhecer um pouco mais do que é o futebol brasileiro antes de você partir para cair em conversa de Romário, que só estava preocupado em promover o programa dele, no que ele não está errado, né? Cada um cuida do seu, mas um jogador já rodado, com passagem pela Série B da Premier League, jogando no Barcelona, já está na segunda ou é na terceira temporada de Barcelona, tem que saber que não é qualquer coisa que se fala, você não pode cair em determinada provocação, né? E tem muita gente que acredita que o Neymar pode ser a solução dos problemas. Eu sou um cara que eu sou fã do Neymar, sou fã do futebol do Neymar, gosto muito do futebol arte, gosto do talento, gosto dele também como pessoa, acho um cara legal. Nunca tive ainda o prazer e a oportunidade de conhecê-lo, mas os relatos que a gente ouve são sempre positivos, né? Mas eu não acredito que o Neymar hoje tenha condição, né, de fazer a diferença na seleção brasileira. Primeiro, porque eu não acredito que ele queira abrir mão dos prazeres que ele desfruta, né, da vida que ele leva, para focar quase que 100% no futebol, né? O Neymar poderia, por exemplo, baixar o salário dele e jogar, sei lá, no Nottingham Forest por um ano, ficando no banco, entrando, sendo importante, né? O Neymar poderia jogar na La Liga, no Betis, baixar o salário dele, cobrar ali o que eles pagam ao Antony e jogar um ano na La Liga contra times menores, se preparando fisicamente, né? Tendo ali a preparação física, técnica, tanto envolvido. O Betis, próxima temporada, pode pegar uma Champions, ele entra, faz a diferença para ele realmente se preparar para a próxima Copa do Mundo, ele ser o diferencial. Mas você acredita nisso? Eu não acredito. Eu também não acredito que no Santos o Neymar consiga se preparar como se deve para jogar uma Copa do Mundo. Infelizmente, eu estou dizendo isso com dor no coração. Eu não estou aqui para criticar a vida que Neymar leva, eu não estou aqui para criticar como ele gasta, se ele traz, se ele não traz. Não é isso. Eu estou aqui falando agora do profissional Neymar. Para mim é ótimo que ele esteja jogando no Santos. Para mim é maravilhoso. Eu pego um ônibus aqui, solto em São Paulo e assisto um jogo de Neymar ao vivo. Mas para a seleção brasileira, quando se fala de Copa do Mundo, infelizmente, não me parece que Neymar tenha a capacidade, no contexto atual de hoje, jogando no Santos, a casa dele, todo mundo idolatra ele, todo mundo faz o que ele quer. Não me parece que esse seja o contexto que vai fazer Neymar se preparar da maneira adequada para fazer a diferença para o Brasil. Espero eu estar errado. Notícias dão conta hoje de que o Brasil volta a procurar Ancelotti. Ancelotti pode ser o cara para fazer diferença nessa seleção brasileira? Ancelotti pode ser o cara que vai resolver o nosso problema? Pode. Será que ele quer ser esse cara? Será que ele quer resolver esse problema? Aí só vamos ver se realmente ele vier. Ele disse que só vem, talvez, depois do Mundial. Por quê? Ancelotti tem contrato até 2026 com o Real Madrid, ou seja, final da próxima temporada. Só que o Real não ganha, Copa do Rei não vai ganhar. Ele está em segundo colocado atrás do Barcelona, que está voando no Campeonato Espanhol. Tá na Champions, mas sabemos que é difícil. Se ele não ganha nada, será que o Real Madrid mantém ele? A esperança do torcedor brasileiro hoje é que o Real Madrid mande embora Ancelotti. E a partir de julho,
Um ano antes da Copa do Mundo, a gente vai ter um técnico. Se vai dar certo ou não, veremos no meio do ano. Deixe seu like, se inscreva no canal, esse é o Debate Golaço. Obrigado por assistir.